Porque o que acontece, Fábio, a história sempre eu não digo, mas ela se repete com muita facilidade. Ah, quando vai quando vai os pais, ou vai até outro paciente, ontem foi um caso interessante. Então, olha só como é um caso que eu vou relatar, um caso que aconteceu ontem, de uma moça com seus 25 anos de idade, que então já tem, né, um discernimento das coisas. Ela, a queixa dela é de uma tosse de 4 a 6 semanas, uma tosse seca de 4 a 6 semanas, e ela dizendo que estava também com falta de ar. Resumindo, ontem nós fizemos o diagnóstico de asma brônquica, e ela dizendo que ela melhorava com uma bombinha que a mãe dela tinha, que é a bombinha de salbutamol. Eu pedi para ela, vamos ver como é que a senhora está realizando o procedimento, mesmo que nós explicamos no programa Tua Saúde. A minha surpresa é que a bombinha era vencimento fevereiro de 2023. Daí eu falei para ela, tu viu que esse teu spray está vencido? Então é mais uma automedicação, porque a mãe dela usava para tosse, então ela aproveitou e já foi usar para tosse dela. Outros é aquele velho assim, eu estou com dor de garganta, sobrou um tratamento de amoxicilina, eu tomei umas amoxicilina. Ou eu tinha azitromicina em casa, eu estou com dor de cabeça, acho que é uma sinusite, que eu já tive sinusite uma vez, então parece que as coisas são sempre aquela mesma receita de bolo, né? A minha mãe teve um quadro parecido, o meu filho teve um quadro igual no mês passado, no ano passado eu aproveitei a mesma receita. As coisas são dinâmicas, talvez não seja o mesmo quadro, né? Então é importante procurar o seu médico, seja do posto de saúde da sua comunidade, ou seu médico particular, realmente para a gente ter orientações, e isso é muito sério, a automedicação, quando estamos falando dos cirurgiões, porque se toma aspirina, por exemplo, tem que parar alguns dias com aspirina antes para evitar problema de coagulabilidade. Ele falou detalhes sobre isso, né, e o uso exagerado de alguns medicamentos, como paracetamol, como outras coisas, né? Sim. Qualquer coisa paracetamol, paracetamol. Tô com gripe, paracetamol. Tô com dor de cabeça, paracetamol. Tô na orelha, paracetamol. Tudo. E aí tu exagera num tipo de medicamento que vai te dar um problema futuro, né? Não resta dúvida nenhuma. Bom, doenças respiratórias em crianças, que eu acho que é uma coisa que... Sabe que me choca, assim, me dá um... criança com gripe, qualquer coisa assim, mas a criança que não tem como dizer, não tem como fazer suar o nariz, qualquer coisa, Marcelo, é um complicador para todo mundo da volta da casa, não? Não resta dúvida nenhuma. A mesma angústia que tu relata é o que nós médicos temos quando, no nosso caso, o pneumologista lida com crianças ali, vamos colocar abaixo de 5, 6 anos de idade, e a mãe, eu digo a mãe porque sempre é ela que geralmente leva o filho até... E lá em casa era a mesma coisa, era sempre a Simone que levava o Leonardo. A mãe tem mais sensibilidade, ela tem aquele dom de perceber as coisas, ou talvez o pai não tenha tanta coragem de, às vezes, de enfrentar a dor do filho como as mães têm, né? Isso é uma característica positiva delas, né? Então... Já chega no consultório médico, no posto de saúde, onde for... que as crianças enxergam aquele jaleco branco. Se é nenê, não enxerga tanto, mas se já percebe aquele jaleco branco, meu amigo, começa já abre o desespero. A famosa síndrome do jaleco branco. E daí, Fábio, quando nós temos criança abaixo ali de 5, 6 anos de idade, e as queixas são, meu filho está sempre resfriado, meu filho está sempre gripado, esmiuça melhor essa queixa. Muda a temperatura, o meu filho começa a tossir, muda a temperatura, o nariz dele começa a pingar, geralmente predomina no início da manhã ou no final da tarde. Se ele vai correr, se ele vai se esforçar, ele já começa a tossir, daí ele já começa a ficar triste, ele já não quer fazer educação física no colégio, mas é só mudar a temperatura, o meu filho já está gripado, o meu filho já está resfriado. O que a gente precisa, neste caso, ver é se nós não estamos diante de uma criança com asma brônquica. Crianças abaixo de 5 anos de idade, o diagnóstico é eminentemente clínico. É difícil nós fazermos uma espirometria, um teste de função pulmonar, em crianças abaixo de 6 anos de idade. O raio-x de tórax, ele não nos ajuda para fazer o diagnóstico da asma brônquica, ele não é
uma ferramenta para fazer o diagnóstico de asma brônquica nas crianças nem nos adultos. O raio-x de tórax nos ajuda, neste caso, para nós afastarmos uma outra patologia. Por exemplo, uma pneumonia, se essa criança está diante de uma pneumonia ou um adulto está diante de uma pneumonia. Então, essa criança que os pais relatam que ela está sempre resfriada e gripada, com mudança de temperatura, nós precisamos realmente afastar que ela tem asma brônquica. E nós temos algumas chaves, alguns gatilhos que podem nos auxiliar. Por exemplo, saber se o pai ou a mãe desta criança, se algum dos dois teve asma brônquica na infância. Se essa criança tem dermatite atópica, diagnosticada por um dermatologista de preferência, quando a criança tem dermatite atópica e tosse com frequência, a gente tem quase a dermatite atópica como um fator patognomônico, ou seja, como um selo de que aquela criança é asmática também, quando a gente tem um diagnóstico de dermatite atópica. Saber se essa criança também tem rinite alérgica, que é aquela espirradeira, fica espirrando uma série de espirros um atrás do outro, corre água do nariz, coça o nariz, os olhos lacrimejam. Se a tosse predomina mais no início da manhã ou no final do dia, mas o que isso tem a ver se é de manhã ou no final do dia? Acontece que nós, seres humanos, produzimos adrenalina através da nossa glândula supraadrenal, que é uma glândulazinha, um nichozinho de gordura que fica em cima do rim, depositada em cima do rim. E ela, Fábio, produz adrenalina, assim como produz corticoide. E a adrenalina ela é produzida até o início da manhã e o final da tarde. Durante o dia, a gente tem essa produção e um hiato que fica do final do dia até o dia da manhã. Ou seja, a adrenalina ela é um broncodilatador. Então, durante o dia, a nossa suprarrenal, entre aspas, nos dá uma protegida, abre o nosso brônquio. No início da manhã, quando a gente não tem ainda a nossa produção, assim como no final do dia começa a cair a produção, nós começamos a tossir. Geralmente, os asmáticos tossem mais. Então, a gente prestando atenção, esmiuçando, fazendo um trabalho de detetive com essa família, a gente tenta aproximar o diagnóstico destas crianças. Por que elas tossem tanto? Pode ser asma? Pode. Pode ser apenas rinite? Pode. Ela pode ter uma outra patologia pulmonar um pouco mais específica, que talvez uma tomografia possa nos auxiliar. Será que essa criança teve sarampo, que hoje é mais difícil de ter, e teve alguma lesão pulmonar, que a gente chama de bronquiectasias, e isso causa tosse crônica, e aí sim a tomografia computadorizada pode nos auxiliar. Então, são alguns pontos que a gente tem que esmiuçar com os pais até a gente ter a oportunidade, com o crescer desta criança, de fazer uma espirometria, que é um teste de função pulmonar, e aí sim a gente tentar afinar o diagnóstico. Se a gente tem uma suspeita, um indício muito forte de que essa criança seja uma asmática, nós optamos por fazer o que a gente chama de teste terapêutico, que é iniciar o tratamento para asma brônquica, que o tratamento, nós já falamos algumas vezes aqui na Rádio Acústica, é baseado em anti-inflamatório e esteroide. Nós iniciamos esse tratamento. Se a tosse diminui significativamente ou some, a gente sela o diagnóstico de asma brônquica. Se ainda permanece ou não teve absolutamente nenhuma resposta, bom, daí nós vamos ir para uma via alternativa tentar fazer o diagnóstico.